Paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Iremos continuar nossa EBD, eu sou a tia Cláudia e iremos continuar falando sobre a morte e ressurreição de Jesus. Após a morte de Jesus, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para colocar ele num túmulo, né, onde ele tinha comprado, e gostaria muito que Jesus ficasse ali naquele túmulo para dar uma homenagem, a última homenagem, né, na qual Jesus muito merecia. Então, crianças, os sacerdotes, muito desconfiados, né, porque sabia que Jesus pregava a ressurreição, pediu para o governador colocar 2 guardas para vigiar Jesus ali naquele túmulo. E foram colocados 2 guardas a noite todinha vigiando ali. Jesus tinha sido morto na sexta-feira e pela palavra de Jesus, domingo ele ia ressuscitar. Então eles colocaram esses guardas para falando assim, se os discípulos for lá tentar roubar Jesus, eles não iriam conseguir. E colocaram uma pedra enorme, né, nesse túmulo, né, na boca desse túmulo, e os guardas lá. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé e a Maria mãe de Jesus prepararam alguns aromas, né, ervas aromáticas para colocar no corpo de Jesus, porque essa era a cultura da época. Mas, crianças, chegando lá, elas tiveram uma grande surpresa, porque houve um grande estrondo, as pedras, a pedra onde Jesus estava removeu e Jesus ressuscitou, crianças, naquele dia. E, para surpresa delas, quem estava lá agora, crianças, era um anjo. Um anjo que tinha um aspecto como um relâmpago. E o anjo, crianças, perguntou assim: o que procuras? E elas estavam chorosas e falaram: onde colocaram o corpo de Jesus? E aí eles falaram sobre as escrituras, para elas relembrarem tudo aquilo que Jesus falou, né? E elas, acometidas de muito medo, mas de muita alegria ao mesmo tempo, foram correndo a avisar os seus discípulos, aos discípulos de Jesus. E quando isso passou, crianças, Maria encontrou Pedro no meio do caminho. E falou assim para Pedro: Pedro, Jesus ressuscitou. E Pedro, ele saiu correndo, crianças, para ver se aquilo era verdade. Enquanto isso, crianças, Pedro chegou lá e olhou nos lençóis e não encontrou nada. E foi tomado por grande espanto e alegria ao mesmo tempo. Crianças, os guardas estavam tão atônitos, tão perturbados pela aquele fato que eles pareciam como mortos ali. Então, sabe o que aconteceu? Os guardas foram até os sacerdotes e falaram: olha, a pedra foi removida. Jesus não está lá, mas ele ressuscitou. Aqueles sacerdotes ficaram muito bravos e falaram assim: vou dar esse tanto de dinheiro aqui para vocês falar que na verdade vieram os discípulos de Jesus e roubaram Jesus naquela noite. E até hoje, crianças, eles falam isso, que na verdade Jesus foi roubado o seu corpo. Mas se Jesus fosse roubado o seu corpo, com certeza algum dia ia achar. Mas até hoje não achou, né, crianças? Porque na verdade Jesus ressuscitou. Crianças, e aconteceu algo maravilhoso ainda naquela manhã. Jesus apareceu, sabe para quem? Porque Maria voltou ali para o túmulo e ficou chorando ali. Jesus apareceu para Maria, crianças.
e Jesus apareceu para Maria. Mas Maria não reconheceu de primeira Jesus, porque Maria estava chorando. E Jesus perguntou: mulher, por que choras? E ela respondeu assim: porque levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde puseram. Então, Jesus falou assim: Maria. Quando ele falou Maria, ela reconheceu que Jesus era o Senhor e falou Rabone, que quer dizer mestre. Aí Jesus falou assim: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então Jesus ainda não tinha ido ao Papai do céu. E aí Maria foi anunciar aos seus discípulos que viu Jesus. E eles ficaram maravilhados naquela tarde. Passando algum tempo, crianças, sabe o que aconteceu? Ao cair da tarde, onde está escrito na Bíblia, no primeiro dia da semana, sabe, os discípulos estavam com muito medo, aí eles ficavam trancados, sabe, crianças, com medo dos sacerdotes tentar levar eles presos para serem interrogados, porque como Jesus não foi achado pelos sacerdotes nem pelos guardas, eles ficavam todos escondidos. Então, crianças, Jesus apareceu, sabe para quem, crianças? Para os seus discípulos. E ele apareceu ali naquela tarde aos seus discípulos. Jesus falou assim: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus mostrou as mãos e todos se alegraram naquela tarde. Só que um dos seus discípulos não estava lá. Quem é, crianças? Quem sabe? Tomé, crianças. Tomé não estava lá naquele dia. A palavra de Deus também disse que Jesus apareceu para dois discípulos que estavam indo para Emaús. Enquanto isso, Jesus falou ao seu coração no caminho que ele tinha que morrer, que nas escrituras estava falando que se ele não morresse, né, nós não seríamos salvos. E aqueles discípulos só perceberam que era Jesus quando Jesus foi passando, parecendo que ia para um lugar mais longe, e os discípulos falavam: entra, fica conosco, porque já é tarde, o dia já se declina. Aí Jesus, ao partir do pão, foram abertos os olhos daqueles discípulos e eles reconheceram Jesus. Então Jesus apareceu já para muitas pessoas durante aquele tempo. E aí Jesus desapareceu naquele mesmo instante. E aí aqueles discípulos falou assim: não ardia nosso coração quando Jesus falava o caminho sobre as escrituras? E aí eles voltaram de novo para a Galileia, onde Jesus mandou eles se reunirem. Então, crianças, passado essas coisas, passado exatamente uma semana, Jesus apareceu para, quem sabe, crianças? Para Tomé. E Jesus apareceu para Tomé. E Tomé, na sua incredulidade, né, falou assim: se eu não tocar nas mãos de Jesus, não sentir, né, crianças, os furos nessa mão, eu não irei acreditar. E Jesus exatamente falou assim: vede, Tomé, toque nas minhas mãos, olhe os furos nela, sede crente e não incrédulo. E ali, crianças, Tomé creu em Jesus, mas Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E aí somos nós, né, crianças? Nós não vimos Jesus, mas nós cremos de todo o nosso coração que Jesus ressuscitou e Ele vive e Ele foi para o Pai preparar lugar para todos nós morarmos lá no céu com Ele, né, crianças? Mas Jesus ainda vai aparecer em outro momento aos seus discípulos, crianças. Mas essa vai ser uma outra história. E eu quero que vocês, mesmo
que não tiveram ali presentes, como Maria Madalena, como Pedro, como seus discípulos, como Tomé, e não viram Jesus, vocês venham crer que Jesus ressuscitou e Ele está conosco, Ele está à direita do Pai e Ele vive e reina eternamente. Crê nisso, crianças. E Jesus morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, cada passo que Jesus dava ali em direção à cruz, ele confirmava que ele ia morrer e ia ressuscitar para que possamos ter vida. Ou seja, se Jesus não tivesse pagado o preço, hoje seríamos pecadores, teríamos sido condenados, né, para uma vida de pecado. Mas Jesus pagou o preço e morreu para nos salvar e libertar as nossas vidas da escravidão, né? A escravidão do pecado. Então, crianças, crê somente em Jesus e será salvo tu e tua família. Essa é a palavra que a tia Cláudia deixa nesta manhã para vocês. E eu vou enviar as atividades para vocês fazerem com todo o capricho. Um beijo no coração.